Boa noite a todos, pessoal. Muito obrigado por me receberem aqui mais uma vez. É sempre uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu gosto muito de estar aqui, principalmente quando a gente vai falar de temas legais. E hoje vamos falar de um tema muito interessante. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos, né? Para quem não está tão familiarizado com essa expressão, eu vou ler aqui os versículos do capítulo 21 do Evangelho, e a gente começa então a conversar um pouquinho sobre eles, pode ser? Então, o primeiro texto que vamos usar como base aqui é o seguinte. Lá em Mateus, capítulo 7, diz o seguinte. Jesus recomendou: guardem-se dos falsos profetas, que por fora disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos que roubam. Vocês os reconhecerão por seus atos. Por acaso se pode colher uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos ruins, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vocês a reconhecerão pelos seus frutos. Então o texto é esse: reconhecerão a árvore pelos seus frutos. Mais para frente um pouquinho, ainda em Mateus, né? Jesus fala o seguinte: tomem cuidado para não serem enganados, pois vários virão em meu nome dizendo sou o Cristo, e enganarão muita gente. Vários falsos profetas se levantarão e enganarão muitas pessoas, e a caridade em muitos se esfriará, porque a injustiça se multiplicará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Esses são os textos de base que a gente vai usar hoje para falar um pouquinho sobre árvore e seus frutos. Lendo esses textos, uma coisa que eu lembrei é uma outra passagem sobre reconhecer a árvore sobre seus frutos, né? É uma outra passagem do Evangelho onde diz o seguinte, né? Nem todos aqueles que falarem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Só aqueles que fazem a vontade do meu Pai, esse sim, meu Pai que está no céu, esse sim entrarão no reino dos céus. Eu acho que tem um pouco a ver, porque a gente não reconhece, segundo o texto, a árvore pela aparência da árvore. A gente não reconhece a árvore, né, usando ainda da alegoria, pelas folhas, pelo tronco, pelo lugar onde ela está plantada. A gente reconhece pelos frutos, pelo que ela produz. E, complementando com esse texto, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, será salvo. Alguns serão lançados ao fogo. Vamos entender o que isso significa com muita tranquilidade. Bom, começando então a nossa reflexão, primeiro vamos entender uma coisa. Eu acredito que Deus, quando envia Jesus, né, para vir aqui exemplificar, para vir nos ensinar, para vir nos dirigir de maneira mais presente ainda, porque presente ele sempre esteve desde o início de tudo. Jesus não veio ensinar a gente a simplesmente falar de Deus. Não veio ensinar a gente a simplesmente ficar destacando os infinitos atributos de Deus. Porque Deus não é vaidoso. Ele não precisa disso. Ele não precisa que nós destaquemos os seus atributos. Deus é amor. Não é vaidade, ele é amor. Então Jesus veio ensinar, mais do que falar, agir no amor. Agir por amor. Pôr em prática esse sentimento do amor. Então, eu acredito que essa foi a lição que Jesus veio trazer. Porque daí, além de sentir esse amor, além de falar sobre esse amor, eu vou ter capacidade de
ter ações coerentes com esse sentimento. Então, eu acho que a primeira parte da reflexão é essa. Não basta falar. Então quer dizer que eu acredito em Deus, divulgo o nome de Deus, visito várias casas religiosas. Será que eu ainda corro o risco de não entrar no reino dos céus? Corro. Infelizmente, se a minha ação se limita a isso, a essas práticas externas, sim, eu corro esse risco. É preciso mais do que externar por palavras, né? Eu sempre lembro o mesmo conselho de Francisco de Assis. Evangelizem o tempo inteiro. Quando necessário, usem palavras. Mas evangelizem o tempo inteiro. Amem. Né? Vamos converter algumas palavras. Amem o tempo inteiro. Se precisar, você fala, eu te amo. Só se precisar. Só que tem um porém. Deus não espera que todos nós tenhamos as mesmas atitudes. Porque nós estamos em estágios diferentes da evolução, né? Estamos com maturidades diferentes. Não seria coerente esperar que todo mundo haja da mesma maneira. Agora, ele espera que a gente coloque em prática toda a nossa capacidade que nós já adquirimos de amar. Isso ele espera. De acordo com a evolução de cada um. Então, o que Deus espera de nós é isso. A nossa capacidade, que embora diferentes uns dos outros, todos nós temos. Cada um, né? Como diz o ministro Clarencio, lá no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 1, já, ele fala: as criaturas, tanto quanto possível, auxiliam as criaturas. Nós somos como os braços de Deus que agem aqui na Terra. Então, Deus espera que nós coloquemos em prática, transformemos em ações o que nós temos em sentimentos. Porque amar, aliás, porque o amor, se é que eu posso dizer dessa maneira, é a lei da vida. O amor é a lei da vida. O amor se resumiria tudo. Mas também não sei o que estou falando isso. Vamos lembrar lá no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec organiza os tópicos sobre lei de progresso. O que ele fala lá? Em resumo, a gente parte, todo mundo, de um estágio de simplicidade e de ignorância. Todo mundo nasceu igual, saiu do mesmo lugar. E vamos adquirindo ali uma maturidade, vamos adquirindo conhecimentos para que nós possamos distinguir o que é o bem e o que é o mal. Então, isso diz a lei do progresso. À medida que nós vamos entendendo, de maneira conceitual mesmo, essa diferença entre o bem e o mal, sob vários aspectos, sob vários setores, a depender de onde cada um se encontra na caminhada evolutiva, na experiência atual, nós vamos exercitando, e aí a importância de não ser apenas expressamente por palavras, vamos exercitando nossos comportamentos para que eles sejam compatíveis com o que a gente aprendeu sobre essa diferença de bem e de mal. Ficou claro? Ficou? Então, beleza. Em outras palavras, né? À medida que eu coloco as minhas ações em movimento, a partir do pressuposto que eu estou aprendendo a diferenciar, à medida que eu começo a agir sob o meu entendimento, eu começo a vivenciar os efeitos das minhas ações. E esses efeitos é que vão me ensinar se as minhas ações têm sido maléficas ou benéficas. Então, Mas eu estou falando dos efeitos gerais, não dos efeitos necessariamente imediatos. Porque tem efeitos imediatos, principalmente aqui no mundo material, que às vezes a gente acha que é uma coisa boa, é uma consequência boa, mas caracterizam-se muitas vezes por verdadeiras pedras de tropeço, assim a gente pode falar, né? Aquelas vantagens ilícitas que a gente recebe que fala, nossa, ninguém vai descobrir.
né? Aquela puxada de tapete que ninguém viu, e o efeito é algo materialmente bom, uma promoção, né? Algum benefício material que eu ganho, momentaneamente pode parecer um efeito bom. Mas a gente sabe, né, como já ficou muito claro a lei de causa e efeito para a gente, que o que a gente causa, depois a gente tem que prestar contas. E à medida que a gente vai aprendendo, de fato, a discernir o que é o bem, à medida que a gente vai aprendendo a identificar o que é o mal, a gente começa a fazer o quê? Ampliar a nossa capacidade de pôr o bem em prática, de pôr o amor em prática e, de maneira natural, a gente vai ganhando uma liberdade maior. Quanto mais capacidade eu tenho de fazer o bem, quanto mais consciente eu tenho da minha jornada evolutiva, mais livre eu vou me tornando. Estão acompanhando o raciocínio, né? Então, quando Jesus solicita de nós atos de amor, atos no amor, quando ele ensina que a gente tem que agir com amor para com todos, quando ele resume toda a lei, quando ele resume todos os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, quando ele resume tudo em amor, ele está pedindo o quê? Que com base em toda a bagagem que a gente já tem hoje, que nós possamos dar o nosso melhor. Mas o nosso melhor. O máximo que eu consigo de pôr em prática os sentimentos de amor, conforme o meu entendimento. E tem uma questão muito importante, é que Deus nos conhece intimamente. Não tem como, né, não tem como enganar. Se a gente for voltar para a simbologia da árvore, nós somos como verdadeiras árvores em um jardim de Deus. Ele plantou cada uma, ele cuida de cada uma, ele conhece profundamente os sentimentos, intimamente de cada um. Então, muitas vezes a gente procura, né, nos enganar, porque a gente começa a achar que nós somos melhores do que nós realmente somos. A gente procura tentar enganar as pessoas à nossa volta, né, para geralmente, às vezes ser aceito, às vezes ser menos julgado, às vezes ser mais compreendido, mas Deus não tem como enganar. Deus não tem como enganar nesse processo. Porque Ele que nos criou, né? Ele que nos acompanha. Na verdade, muito mais do que acompanha. Ele que nos conduz. É diferente de acompanhar, né? Ele que guia esse desenvolvimento e Ele conhece, como ninguém, mais do que nós mesmos, as nossas próprias capacidades. Então, Ele sabe o que é o nosso melhor. Ele sabe o quanto nós temos capacidade de fazer. E onde eu quero chegar com tudo isso? Quando nós nos encontramos em um determinado cenário, né, quando a gente se encontra em um determinado contexto de vida, em uma determinada situação, passando por determinadas dificuldades, vamos lembrar que quem colocou a gente ali foi Deus. E Ele sabe que nós temos a capacidade de lidar com a situação, de acordo com a nossa evolução. Mas Ele sabe que nós temos a capacidade de lidar com a situação. Então, se você olha para a sua vida, vamos fazer esse exercício agora. Se você olha para a sua vida, né, para o momento que a gente está vivendo, né, para o momento que a gente se encontra, primeiro ponto é que tenhamos a segurança de entender que foi Deus que permitiu que você esteja onde você está. Primeiro ponto é esse. Então, foi Deus que permitiu que você esteja onde você está. Claro, primeiro como efeito das suas escolhas passadas, e depois porque Ele julgou que você já está preparado para vivenciar o que você está vivenciando, colocando em prática o melhor que você tem. Colocando em prática a maior capacidade de amor que você tem.
colocando em prática essas potências da alma, adquirindo assim mais conhecimento, mais experiências, escrevendo mais páginas desse nosso livro da vida. Porque a gente está progredindo, a gente está evoluindo e aprendendo continuamente. Esse é o objetivo. E isso que significa ser salvo. Ser salvo significa progredir, significa evoluir, significa sublimar-se, significa elevar-se, purificar-se. Isso significa ser salvo. Então, em outros tempos, com conhecimentos um pouquinho mais limitados, acreditávamos num céu, né? Que a salvação seria algo à vista. Vivemos, no final, a sentença: salvação eterna, condenação eterna. Vamos para um céu maravilhoso. Eu sempre brinco com os amigos que o céu, eu achava que era aquelas imagens dos panfletinhos que a gente recebia quando estava em casa no domingo, que era a família sentada comendo uvas, o leão passando, o tigre, assim, tudo muito bonito, né? Aquela coisa. Hoje, as casas espíritas nos convidam a fazer reflexões um tanto mais profundas e vêm nos explicar que, na verdade, o pagamento não é à vista, né? Não é uma coisa só. A gente vai pagando de pouquinho. E isso quer dizer ser salvo, evoluir. Mas também não sou eu que inventei essa definição, não. Uma vez estava lá Chico Xavier trabalhando, porque ele quase não trabalhava, como vocês sabem, né? Estava lá trabalhando, um dos trabalhadores do Centro Espírita perguntou: Chico, já que não tem, então, punição eterna, né? Já que não existe esse céu eterno, esse inferno eterno que a gente vai depois de uma existência só, quando Jesus fala de salvação, o que quer dizer salvação? E aí eu imagino o Emmanuel falando: Chico, deixa que eu respondo essa. Estava esperando essa pergunta faz tempo. E ele escreve então no livro O Consolador, Emmanuel fala o seguinte, tem esse relato lá também, tá? Mas Emmanuel responde o seguinte: temos que traduzir o conceito de salvação por iluminação de si, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações do infinito. Não satisfeito, Emmanuel coloca lá no livro Vinha de Luz: salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar, sublimar, intensificando-se a iluminação do espírito para a vida eterna. Então, como diz o texto, aquele que persiste até o final será salvo. Aquele que se esforça diariamente para colocar em movimento as forças do amor, que se esforça diariamente para fazer o melhor que pode, certamente será salvo. Conseguirá o prêmio, a evolução. Irá subir um degrauzinho nessa escada infinita que a gente está subindo, todo mundo junto. Que vocês estão envolvidos tanto quanto eu estou, todos nós juntos, no mesmo estágio. É entender, mas muito mais do que apenas entender. Entender e viver como se tivesse entendido. Que a vida verdadeira não é essa. Que a vida verdadeira é a vida imortal, a vida espiritual. Que a Terra é uma escola passageira que a gente está aqui para aprender. É aprender que estamos aqui para nos educarmos, para nos elevarmos, para superar as nossas dificuldades e nossas dores ilusórias. Porque se aqui não é a vida verdadeira, é uma ilusão, é passageiro, é efêmero. Aí vocês vão me falar o seguinte: ilusória? Mas dói. Como é que pode ser ilusória? Se dói. Eu vou dar um exemplo. Hoje é terça-feira, né? Domingo, uma amiga me chamou para tomar um café da tarde. Cheguei na casa dela. Tinha assim na mesa uma fruteira linda, cheia de frutas, e tinha um abacaxi. E a última vez que eu fui no mercado e vi o preço do abacaxi, estava muito caro, eu não comprei. Mas eu gosto muito de abacaxi. Então eu olhei aquele abacaxi e eu perguntei: escuta, fulana, posso cortar esse abacaxi que tá tão bonito, tá bem amarelinho assim, parece que tá gostoso. Ela: não, pode cortar.
Sabe aquele abacaxi que a gente passa a faca e já molha a mesa toda? E um cheiro que subiu no ambiente? Vocês não estão entendendo. E eu cortava aquele abacaxi macio, o cheiro tomando de conta, a faca, a mesa molhou tudo. Cortei o abacaxi. Lindo, amarelinho, uma coisa mais linda do mundo. E aí eu peguei um pedaço do abacaxi e mordi. Quando eu mordi esse abacaxi, mas estava um doce. Mas estava um doce. Um doce que eu nunca tinha sentido vindo de um abacaxi. Aí minha pergunta é o seguinte: quem aqui salivou com abacaxi? Mas cadê o abacaxi? Como que vocês salivaram com abacaxi que não está aqui? E agora me perdoem pelo que eu vou falar, mas não existe esse abacaxi. Não teve esse café da tarde. É um abacaxi de mentira. Mas a saliva foi real. Não é? Isso quer dizer que nós estamos vivendo uma vida de ilusão. Eu não estou dizendo que a dor não é real, assim como vocês não estão falando que salivaram de maneira ilusória. Foi real. Mas é um abacaxi que não existe. Acabou. Passou. Deu para entender a nuance da coisa. Então, entender que isso aqui é passageiro. Não é real. As dores, as desilusões e até mesmo as alegrias passam. E são instrumentos, verdadeiros instrumentos para a nossa elevação. Lembra que eu comentei mais cedo, né? São experiências que a gente acumula para evolução, né? Para melhorar a nossa capacidade de discernimento, de entender o bem, de entender o mal, de vivenciar o bem. Não vou falar vivenciar o mal. De pôr em movimento as nossas forças, nossas potências sentimentais. E, infelizmente, tem o outro lado da moeda. E quando nós não estamos dispostos a darmos o nosso melhor, e quando nós não estamos dispostos a ter a disciplina de tentar, com o limite de nossas forças, dar frutos no local onde Deus nos plantou. Muitas vezes a gente acha uma situação tão injusta, mas eu não merecia estar aqui, eu queria ter outra família, eu queria estar em outro lugar, em outra cidade, eu queria ter nascido em tal lugar. Um sentimento de revolta, de ingratidão. E o que acontece então quando, mesmo depois desse chamado do Cristo, eu não consigo me esforçar para frutificar onde Deus me coloca? A gente tem o outro lado da moeda, que hoje, carinhosamente, a doutrina espírita vem nos falar de uma maneira muito franca, mas também de uma maneira muito consoladora. Não existe punição eterna. Aí eu vou fazer o papel daquele mesmo trabalhador que perguntou para Emmanuel, mas e quando Jesus fala que vai ser lançado no fogo? Como é que fica, então, essa interpretação, né? 1800 anos depois, vem o Consolador Prometido, vem nos explicar o seguinte: há muitas moradas na casa de meu pai. E Allan Kardec nos introduz um conceito de degredo. E eu tive muita dificuldade no início para entender isso. Eu confesso que, de início, né, me parecia essa questão de um Deus meio agiota, assim, que, olha, se não pagar, eu cobro. Mas não. Depois de um tempo, eu percebi uma coisa. E depois de muitos puxões de orelha também. Que o degredo ele não é o resultado de uma ação de ódio ou o resultado de uma ação de mágoa. Porque quem dirige o nosso planeta? Jesus. E Jesus,
o nosso Cristo planetário, ele dirige o nosso planeta com um profundo amor por cada um de nós, pelo seu trabalho, com um profundo carinho e com uma profunda sabedoria. Ele que é o verbo, o movimento da criação. Vamos lembrar lá do A Caminho da Luz? Desde a formação do planeta, que Deus separa um pedaço da massa solar e entrega nas mãos excelsas do Cristo, porque ele formasse nosso planeta. Então Jesus tem conduzido nosso planeta com muito amor, com muito carinho, com muita sabedoria. Ele que assumiu esse papel de ser o porta-voz de Deus, que é amor, aqui na Terra. Então, ele não age como uma espécie de punição, ele não age por impulso. Jesus não age por mágoa. Ele não expulsa as pessoas simplesmente porque dão na telha. Quando a gente fala de degredo, a gente está falando de uma medida de misericórdia divina. Uma medida pedagógica, se a gente puder falar desse jeito. Uma medida pedagógica, uma medida médica, da medicina espiritual, tá? Uma medida de educação, uma medida educativa. E quem que está sujeito a essa medida educativa? É simples. Aquelas pessoas que têm uma evolução emocional, uma evolução de sentimentos incompatível com a sua evolução intelectual. É simples. Então eu tenho um espírito com um desenvolvimento intelectual enorme, mas ele ainda apresenta comportamentos de brutalidade, comportamentos de primitivismo. Como, por exemplo, a pessoa amarra explosivos no próprio corpo, vai lá e se explode várias pessoas. O que é isso? O que significa isso? Isso é um problema grave. Um problema tão grave que esse espírito, então, ele é conduzido para um orbe primitivo para que ele possa fazer uma catarse espiritual em um ambiente mais embrutecido, para que ele consiga expurgar esse conteúdo emocional de perversidade, de maldade, de insensibilidade. E depois de séculos de experiências e mais séculos, às vezes milênios de experiências, ele vai purificando a alma e vai receber o direito de voltar ao seu orbe de origem e vai ter equilibrado a sua evolução emocional com a sua evolução intelectual. É simples o processo. Então tenham em mente que é o Cristo quem dirige todos os processos do nosso planeta. Tenham em mente que é Ele que dirige tudo o que acontece, junto à sua equipe espiritual, e eles fazem isso sempre com o maior amor possível, com a maior sabedoria possível. Então percebam a gravidade do negócio. Sobre dar fruto, sobre fazer o máximo que a gente pode, sobre amar com a capacidade máxima. E aí, então, se eu pudesse dar uma recomendação, seria atenção. Precisamos estar atentos. Atentos como? Eu vou dar mais um exemplo. Chico Xavier, quando começa a ter esses encontros com o seu mentor espiritual, com Emmanuel, e Emmanuel então conversa, explica sobre a missão, sobre os trabalhos que ele viria a desenvolver. E ele fala o seguinte: olha, Chico, você precisa de 3 coisas. São apenas 3 coisas que você precisa para conseguir ter êxito na missão. Quais? Disciplina. E a segunda coisa? Disciplina. E a terceira coisa? Disciplina. Disciplina. E tem uma beleza muito grande nesse diálogo, porque o Emmanuel fala o seguinte: Chico, agora eu vou te falar uma coisa. Se algum dia, Chico, eu te falar, eu fizer, ou eu te pedir
algo que vá contra o que disse Jesus, ou que vá contra o que escreveu Kardec, fique com Jesus, fique com Kardec. Esqueça que eu existo e eu vou embora da sua vida. E aí a gente vê isso, né, como uma romantização, assim, como algo, nossa, que bonito, que belo. Mas isso significa estar atento. Isso quer dizer estar atento. Por quê? Quando Emmanuel coloca isso, Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Ou seja, atenção, cuidado, esforço e todos os sinônimos de disciplina. E ele faz uma promessa para o Chico. Às vezes ele faz algumas promessas. Né? Ele fala o seguinte, Chico, é o seguinte, tudo que eu escrever, tudo que eu pedir, fizer, falar, eu te garanto que vai estar de acordo com o que disse Jesus e o que disse Kardec. Porque eu coloco em risco a nossa missão. Eu vou embora se eu deixar passar alguma coisa errada aqui. Essa é a primeira promessa que ele faz para o Chico. E ao mesmo tempo é um pedido. Por que um pedido? Porque ele fala assim, Chico, esteja atento ao que eu fizer. Esteja atento ao que eu falar. Esteja atento ao que você está escrevendo. Porque eu garanto, Chico, que não vai passar nada de errado. Mas eu preciso que você tenha atenção e que você se certifique de que não vai passar nada de errado. Então esse diálogo para mim tem uma beleza muito grande de atenção, de cuidado, de carinho, de fé raciocinada. Então o Chico Xavier, o tempo inteiro, enquanto estava escrevendo, ele não era um simples marionete, um fantoche que estava ali escrevendo. Ele estava atento. O que escreveram aqui? Vocês podem ver os relatos. Ele psicografava e depois ele fazia questão de ler. Tudo bem, ele passava limpo, depois que ele psicografava mediunizado, depois passava a limpo de maneira consciente para conferir tudo que ele escreveu, se não estava falando nada de errado, e depois entregava para a edição para imprimir. E isso é estar atento. E olha que eu estou falando de Emmanuel, que não era um espírito inferior assim, né? Mas as mensagens de Emmanuel, Chico estava atento e conferia, estava tudo certo. Então essa é a atenção que a gente precisa. Em tudo que a gente lê, em tudo que a gente ouvir, atenção. Isso está de acordo com o que disse Jesus, está de acordo com o que escreveu Kardec. Atenção. E a receita é fácil, né? A receita da nossa evolução, cada um já sabe o que precisa fazer. O André Luiz vai falar, a gente pode assistir palestra, pode ir para grupo de estudo, pode assistir vídeo, né? Se a gente for tentar modernizar um pouco da fala. Assiste vídeo, escuta música, lê livro, pode fazer o que for. Mas o mestre que você precisa para entender o que você precisa melhorar está aqui dentro. Você sabe, olha para dentro de si e você vai encontrar o que você precisa trabalhar. Então, primeiro, estudo constante. Quer ser uma árvore que dá bons frutos? Estudo constante. Estudo constante. Essa é a chave para esse discernimento que eu disse que a gente precisa desenvolver. Estudo constante. Prece. Falar com Deus. Se comunicar com Deus. Cultivar uma sintonia propícia. Abrir um caminho livre para que os bons espíritos te orientem. Evangelho no lar. Abrir esse ambiente propício ao seu lar, à sua casa, ao seu bairro, à sua rua, à sua cidade. Atenção, disciplina, 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 como recomendou Emmanuel. E aí, para finalizar, então, eu vou deixar a mesma recomendação que a gente vai encontrar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Lembra do André, né? Cada um tem dentro de si um mestrezinho que já sabe o que tem que fazer. Basta olhar para dentro de si mesmo que vocês vão entender, vocês vão encontrar. O que é que eu preciso trabalhar? Quais pontos da evolução estão muito inacabados e eu preciso retomar agora nessa vida? E como eu faço isso? Me conhecendo. Me conhecendo. E como se já não bastasse, Kardec vai perguntar, né?
Mas como que eu faço para me conhecer? Aí vem Santo Agostinho. Vocês devem estar cansados de ouvir essa história já. Mas ele fala, façam como eu fazia quando era vivo. Ao final de cada dia. Quando ia me repousar, quando ia me deitar. Fazia minha prece. E analisava meu dia. O que eu fiz que eu reprovaria nos outros? O que eu deixei de fazer que poderia ser benéfico? Quais pontos eu fiz hoje, como eu agi hoje que eu poderia agir melhor amanhã? Quais lições eu aprendi hoje que eu posso aplicar amanhã? E assim, pouco a pouco, fazendo uma autoanálise do dia e tentando corrigir o que você identificou no próximo, depois do próximo, depois do próximo, você vai se conhecer e vai poder falar que está num caminho para a evolução muito bom. Lembrando que Deus não espera de todo mundo a mesma coisa. Cada um tem o seu processo. E é preciso paciência consigo mesmo. Mas, acima de tudo, é preciso tentar com muito afinco, com muita fé. Então, para finalizar, vamos lembrar também que nós não estamos sozinhos nesse processo. Ninguém é órfão. Estamos muito bem acompanhados o tempo inteiro. Vamos lembrar que Jesus é o fundamento de toda a verdade. Jesus é o mestre, é o guia. São dele todos os ensinamentos que levam ao Pai. Todo mundo que busca fazer o bem, que busca se colocar em movimento para o bem, com sinceridade, tenha certeza, os bons espíritos certamente estarão te orientando e te protegendo. Não há dúvidas disso. Nisso não tenho dúvidas. E vamos lembrar, como falava Emmanuel, cada dia é como se fosse uma mini reencarnação. A gente levanta de um sono, tem uma oportunidade de agir durante o dia inteiro e ao final volta para o repouso. E aí o Chico falava, se tem uma coisa que eu aprendi no Espiritismo, é que a gente tem que se esforçar para se renovar a cada dia. E aí, quando eu erro, né? Quando eu faço alguma coisa errada, quando eu cometo uma falta, quando eu decepciono alguém, quando eu me sinto mal por algo que eu fiz, e eu fico pensando, o que Chico Xavier poderia ter feito, né, para ser considerado uma falha tão grande assim. Mas ele falava, quando eu falho, eu faço o seguinte, eu acordo de manhã, faço a minha prece, sento na cama, olho para o céu e falo assim, Senhor, aqui estou eu, mais um dia, pronto para recomeçar. Aponta-me o caminho. Então, recomeçar. Não, talvez não, né? Não tem como eu voltar atrás e apagar o que eu já fiz, mas eu posso recomeçar agora. Nem preciso esperar amanhecer do outro dia, não. Agora. Aponta-me o caminho, Senhor. E estejam certos de que apontará. Se for com sinceridade, com humildade, se colocando à disposição para aprender, certamente os bons espíritos apontarão esses caminhos que a gente precisa. Mas precisamos tentar. E tentar com muita seriedade. Porque é tentando a cada dia que nós vamos conseguir pôr em prática o melhor que nos é possível no momento. Sem cessar, tentando. É dessa maneira que nós vamos adquirir novos conhecimentos. É dessa maneira que nós vamos ampliar a nossa capacidade de agir no bem, de agir no amor. É tentando, com muita honestidade. E se a gente fizer isso, eu me arrisco a dizer que a gente nem vai precisar falar Senhor, Senhor, para ser salvo. Porque só o fato da gente estar colocando em prática o melhor que nós temos, só o fato de estarmos colocando em prática o melhor que nós podemos fazer, e tendo sempre a humildade de se dispor a aprender novos ensinamentos, a adquirir novos conhecimentos, a mudar e a adotar novas atitudes e comportamentos, já estaremos nos aproximando da salvação. Estaremos nos aproximando do reino dos céus. Então, que nós possamos
sair daqui hoje com as energias e as esperanças renovadas, cientes, conscientes de que Deus espera que nós façamos o melhor que nós podemos, que nós demos frutos através da ação do bem, através da experienciação no bem, que nós sejamos felizes, porque ninguém foi criado para sofrer. E independentemente de onde a gente se encontra, das ocasiões, das situações e dos contextos, saibam que precisamos confiar em Deus, porque Deus confiou em nós para executarmos essa missão com êxito. Confiou em nós para vencermos a nós mesmos e Ele espera de braços abertos. Como quem diz, venha a mim. Quem está cansado, que eu vou aliviar. Então, muito obrigado pela atenção de vocês hoje.